Muito bem, já estamos ao vivo. Muito bom dia a todos. Vou só aqui aguardar o time da GVA confirmar para a gente que está nos ouvindo, mas já quero agradecer todo mundo que está aqui, quem veio aprender um pouquinho mais da Jordânia. Sejam bem-vindos. Para quem quiser escrever para a gente, fazer pergunta, comentários, é só escrever no chat. Para acionar o chat, vocês precisam estar conectados ao YouTube. É o mesmo login que vocês utilizam qualquer produto Google. Então entra aí e manda uma mensagem para a gente que a gente responde. Deixa eu só confirmar se a gente está aqui. Ah, estão sim. Então, bom dia a todos. Hoje estamos com o super querido Hisham. Ele veio falar com a gente aqui sobre a Jordânia. Hisham, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Eu gostaria muito que você se apresentasse para Pra- todo mundo, dê o seu bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para tudo. Eu estou muito feliz de estar junto com vocês, apresentar um pouquinho da Jordânia, falar um pouquinho sobre a Jordânia, dos segredos também que a Jordânia tem ainda para dar o povo que visita ainda. Muito bem. Gente, o Hisham, ele é um querido, ele tem muita informação para trazer para a gente. Eu tive o prazer de conhecê-lo lá na Jordânia, ele foi o nosso guia. Ele é muito fofo, ele sabe muita coisa. Então aproveitem este momento para enviar perguntas, para, enfim, saber um pouquinho mais de qualquer curiosidade que vocês tenham. Eu já estou vendo aqui alguns comentários, eu vou compartilhar com o Hisham. A Jaqueline está com a gente falando Saba al já meu árabe já foi embora, Hisham. Sabah, Bom Sabah dia em al-Khair, árabe. Sabah al-Khair, bom dia em árabe. Muito bem. E a gente está com bastante gente já ao vivo. A Antonella, a Gisele está aqui também falando que você é um arraso de guia. E o Bruno está com a gente também. Richan é fera na Obrigado, Jordânia. Muito bem, Richan. Para a gente obrigado. começar, vamos falar um pouquinho da história da cultura da Jordânia. Conta um pouquinho assim, se você precisasse falar o que que é a Jordânia para alguém, conta um pouquinho o que que você diria. A Jordânia, ela tem uma história muito antiga, ela volta a 9.000 anos antes de Cristo, então história não acaba na Jordânia. Se nós vamos falar sobre a Jordânia, nós estamos falando de 250 mil lugar turístico. Isso que foi, como fala, sem registrar que a possibilidade de achar na terra Jordânia pequena, que tem 90 mil quilômetros quadrados. Além disso, temos 25 mil lugares registrados. Isso tudo, esses números são números certos que o Ministério de Turismo que divulgou na mídia jordaniana, que sempre divulga, e sempre os ministros repetem essas informações. Além disso, tem um que escreveu também sobre a Jordânia, não lembro o nome dele, mas um inglês que escreveu sobre a Jordânia, que entrando a Jordânia de qualquer fronteira dela, está entrando no museu. Então, a Jordânia não é resumida em Petra, ela tem muitas coisas para mostrar, do norte até o sul, e de várias épocas diferentes. Isso é verdade. A gente tem muita gente que acaba falando, foi para Petra, conheceu a Jordânia, ou fez um day tour para Petra e conheceu a Jordânia. Isso é assim Exatamente. uma dor no coração, né, Richam? Muito, muito. Porque geralmente quem visita só Petra um dia só também não consegue conhecer a Jordânia. A Jordânia precisa você conhecer a parte sul e a parte norte, e a Amman, Mar Morto, as águas termais, que é a Main, que é mais famosa, não é única, e tem muitos lugares ainda que ainda não é publicado, não é visitado. Eu acho que ele vai ter um futuro muito grande. Um dia eu passei um poste de um túnel, né, que fica no norte, que é um túnel mais longo do mundo. Também vai fazer uma parte também do turismo, mas ainda não está bem publicado, não é bem visitado, não está completo ainda. Mas também temos também uma muralha grande também,
que tá sendo também uma das mais longas muralhas do mundo, foi descoberta também bem recente. Ai, muito legal. Olha, tem mais coisas recentes acontecendo, né? E tem muito lugar Sim, que você até comentou, né? Que na Jordânia tem lugares que foram pontos descobertos, mas ainda tem muito mais para descobrir nesse próprio ponto, né? Muitas escavações ainda sim, para que nem fazer. Petra, vamos supor, é porque pela ordem da Unesco não pode escavar mais de 40% do lugar. Então, para dar chance para as pessoas jovens conseguir visitar e dar chance também para não descobrir tudo de uma vez só. E Uhum. porque também o ser humano ele estraga mais do que a natureza. Então, a natureza pode conservar esse lugar no futuro. Então, tem muitos lugares ainda em Petra, né? Petra só 40% que foi descoberto. E mesmo esse 40% descoberto, as pessoas não davam a visitar em um dia só. Então, você dá para imaginar a história ainda que tem, as coisas que foi descoberta, as coisas que foi descoberta ainda não está disponível à visita. Olha só, tem muita coisa que a gente ainda vai ver muito lá para frente, né? Exatamente, exatamente. Tem muito ainda. Muito bom. E vamos aproveitar que a gente está falando, você está falando da história, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre a cultura da Jordânia. Você, como brasileiro, né? O Hisham, acho que é até legal você contar Sim. que você é meio brasileiro, meio jordaniano, né, Hisham? Ah lá, você não está vendo? Ah lá, a É. bandeira brasileira é a jordaniana. Eu sempre gosto, eu costumo sempre vestir essa roupa. Em propósito, eu vesti hoje, porque eu gosto muito de mostrar que eu gosto dos dois, amo os dois países igual. Então, eu sempre coloco no coração as bandeiras. Então, eu gosto sempre de carregar as bandeiras dos dois países, porque eu tenho um carinho muito grande para o Brasil, como também para a Jordânia. Ai, que lindo. E você, como brasileiro, você pode dizer das diferenças culturais, né? Porque quando você visita a Jordânia pela primeira vez, você aprende muito com a cultura local, né? Sim, tem uma grande diferença e uma das missões muito importantes que eu acho que o guia tem que fazer é você conseguir passar muitas informações, sabendo também a cultura do outro lado. Então, quando Uhum. vem um brasileiro, você tem que entender também a cultura dele, para ele também conseguir entender sua cultura. Então, não é só a língua, a cultura faz parte. Como eu sei também, eu tenho famílias no Brasil, eu visito de vez em quando o Brasil, então eu tenho sei essas diferenças de cultura, que nem o casamento, que nem o vestimento, que nem a culinária, a religião, que faz uma parte muito grande também, essa diferença é também muito grande. Então, essas diferenças, quando você passa de um jeito muito carinhoso, um jeito legal, assim, as pessoas gostam de saber, tem muita curiosidade. Uhum. E tem mesmo, porque pra gente é tão diferente, né? O que que, por exemplo, você é muito perguntado pra Exatamente. você sobre a cultura que você pode compartilhar com a gente? Então, as primeiras perguntas, como nós falamos, são as perguntas típicas de todos os grupos, são o casamento, o jeito de casamento, se é diferente, a religião, as rezas, a tolerância entre cristão, porque aqui tem cristão também, Uhum. 5% do povo, e tem uma tolerância muito grande, que a gente tem amigos cristãos, vive muito bem, e também chega a ter até lugares que nós visitamos, já a mesquita, com duas igrejas na frente e tem aquela tolerância muito grande. As pessoas estudam nas escolas cristãs, os cristãos estudam nas escolas muçulmanas, então tem essa mistura aqui, então tem uma tolerância muito grande. Sobre o casamento também temos diferença, tem vários tipos de casamento. Tem casamento mais tradicional, e tem um casamento ocidental normal, que pode acontecer até no Brasil, igualzinho. Então, não é só o tradicional que tem aqui, tem também o moderno.
Ah, tem o moderno. Que legal. É bom a gente saber. Você mencionou sobre a tolerância e eu acho que é um capítulo que a gente sempre tem que falar, né? Uma das perguntas mais Sim. feitas é sempre sobre isso. Como que as religiões convivem lá? Como que tudo isso funciona? Eu acho que você pode falar, você que mora aí principalmente, falar um pouco sobre essa questão de respeito e tolerância que a Jordânia tem com todas as diferenças, tanto religiosas quanto culturais, né? Sim, agora aqui as pessoas, como eu falei, na escola eles é, têm essas amizades, não tem separação, não tem. Vamos falar que nem aula de religião, vamos falar aí nas escolas, eles estudam, separam na hora de religião, eles separam, Uhum. e na hora de estudar as outras matérias, eles estudam junto. Então, quem quer escutar, ele pode ficar também, ele tem essa opção de ficar. Acontece também em casamentos, às vezes, de religiões diferentes também. Isso acontece. Eu acho legal você mencionar isso. Ah, Acontece. acontece, né? Não tem esse porém. A tolerância, eu acho que é um ponto muito mencionado. Eu estava num treinamento de Jordânia agora há pouco, inclusive, e eu estava mencionando sobre isso, sobre não só a questão da tolerância, mas a troca, né? Em todo lugar que você vai, você tem essa troca. A gente perguntava muito para você sobre a religião, sobre as coisas que acontecem, e você trazia para a gente com respeito à nossa cultura, com respeito à nossa religião, você trazia a sua visão Sim, também. E isso acontece muito por aí, né? exatamente. Exatamente. Acontece, porque a educação religiosa, geralmente, até dos muçulmanos, é respeitar o outro, porque a gente tem respeito para o outro, então temos que mostrar esse lado. Quem entende a religião de verdade, ele sabe que tem que ter o respeito faz parte da religião. E isso é muito bonito, muito bom de saber. A gente falando assim sobre tolerância, a gente falou um pouco de cultura. Me conta uma coisa, você mencionou ontem no nosso bate-papo, assim, antes de vir, sobre os hábitos Sim, diferentes, né? Muita gente te pergunta alguns hábitos diferentes que vocês têm por aí, ou coisas que a gente, com essa questão até cultural, o que que a gente pode evitar fazer, talvez na Jordânia, que seja algo diferente de vocês? Tem isso? não tem muito. Eu acho que os brasileiros um pouquinho são parecidos com os árabes, são mais abertos, são amigáveis. Só que tem algumas coisas que são diferentes. Eu acho que no Brasil, aqui abraçar um homem, cumprimentar um homem, às vezes se abraça. No Brasil, acho que não tem isso, De homem né? se abraçar, você diz? Se- eu acho que no Brasil não é costume ter um É, abraço, mas aqui o abraço que interessante. E que outros hábitos diferentes vocês têm aí que dá para comentar? uns, uns hábitos também Eu acho de cumprimento, tem o casamento, casamento que a gente falou. sim, Sabe pode- eu acho que a gente tá com delay aqui da comunicação, mas eu vou falar uma coisa legal que eu acho que é um hábito que vocês têm que talvez a gente não tenha aqui. Não sei nem se é dizer um hábito, mas a hora da refeição para vocês é algo muito único, né? Parece um ritual, todo mundo senta junto, come junto. alguns sim. Aqui comer junto, sim, come junto, de vez em quando, sim, quando tá família, tudo, mas aqui não, o hábito no momento de trabalho, tudo, não tem um horário, não. Não tem Não? um horário. Aqui, eu acho que no Brasil, eu acho que eles têm mais horários mais fixos para almoçar e jantar. Aqui não, não, aqui tá mais Mais diferente assim, né? diferente, exato. E me fala uma coisa, quais são os lugares, agora falando sobre a Jordânia, como destino, quais são os lugares que a pessoa não pode deixar de ir se ela vai para a Jordânia? Os lugares mais legais, geralmente, são assim, começando Petra.
como falei no começo, Petra não é só, Petra tem vários. Na parte sul, Petra, Aqaba, Wadi Rum. Tá. Esses três, eu acho que perdice se a pessoa ir fazer a Jordânia e não fazer esses três. Entre esses três, eu acho o Wadi Rum um lugar maravilhoso e Petra também. E Aqaba, o fundo do mar, são um dos mais maravilhas do mundo, você descer e ver o fundo do mar mais claro do mundo, que dá quase transparência de quase 40 metros. Se você olhar embaixo, você dá para ver 40 metros de claridade. Então, De você dá para ver distância, assim, né? esse aqui na parte sul, de distância, exato. Que interessante. E também em Amman, Mar Morto, Uhum, Madaba e Montenegro. Essa parte da parte média da Jordânia, o centro da Jordânia, que é a capital, e o uhum. Mar Morto, que é maravilhoso, os resorts lá, o Mujib, que é um caminho, um cânion, para quem gosta de fazer aventura, é muito legal também. A parte norte da Jordânia, que é também super linda lá, que é mais verde, mais árvore. Temos os Decápolis, a cidade de Decápolis, que são conhecidas na parte mais norte da Jordânia, que é Jarash, Qais, que ela tem uma vista para Galileia, vista para o mar Tiberias. Também lá tem uma história também de Jesus, onde ele espantou os demônios dos porcos. E temos Aslon, também um castelo maravilhoso também, tem uma vista panorâmica linda lá. Também um Qais tem uma vista panorâmica maravilhosa também. Temos as águas quentes também no norte. Temos também as igrejas mais antigas do mundo, de cavernas, que é da época de Jesus até o final da época romana e começo da época bizantina, que é a época que os cristãos foram perseguidos pelos romanos, e naquela fase não tinha igreja, tinha cavernas, e essas cavernas foi descoberta no norte da Jordânia, que é também um lugar muito importante que não é bem visitado. Certo. E essa é a parte norte. Voltando à parte média também, que é um dos patrimônios mundial também, que é um lugar chamado Rassas. Rassas é o Meifa no Antigo Testamento. E temos também Madaba Montenegro, que é a cidade dos mosaicos, que também é próxima do Mar Morto, e do local do batismo também, que também é muito importante lá. Nossa, Lembrando que todos os profetas passaram. pode falar, pode falar. Pode falar. Então, e aqui tem vários caminhos, geralmente, de vários profetas que passaram aqui. Então, dá para fazer caminho de Abraão, caminho de Moisés, caminho de Jesus. Tem também caminho de Noé. Noé também passou de lá. Salomão, Davi. Todos passaram de lá, todos os profetas. O Caverna de Ló também. Eu, às vezes, vou esquecer porque temos muito lugares aqui. E, às vezes, também, em muitos lugares, a gente não costuma ir. Muito poucos turistas passam nesses lugares aqui. Todos ficam mais focados na parte de Petra ou parte sul. E geralmente eu acho que através de vocês podemos até explicar melhor que muitos turismo vêm para cá 3 dias. E esses 3 dias não é suficiente para você conhecer Jordânia. Geralmente, no mínimo 5 dias seria uma coisa mínima você conhecer pelo menos a Jordânia básica. Mas se você quer conhecer bem a Jordânia, de 7, 10 dias você conseguir conhecer. Parte de aventura, parte de religiosa, parte histórica,
cultural também. Eu acho que em 3 dias você não tem essa convivência com as pessoas. Eu acho que se passando 7 dias, você começa a ter um pouquinho mais intimidade com o lugar. Isso é verdade. De tudo que você falou, toda essa quantidade de coisas, a pessoa vai lá, fica 3 dias, ela perdeu assim mais da metade de tudo isso. Né? Você dividiu aí um pouquinho sobre o É sul, um verdade? pouquinho sobre o norte, sobre a metade ali, o meio da Jordânia. A Gisele já tá até aqui falando que o mínimo é 7 dias, no mínimo, pra ficar na Jordânia, porque realmente é Eu muito concordo, completo. eu concordo. Eu sou desse time também. Por mim, você tinha que Exatamente. passar aí um mês para aprender e conhecer um pouquinho do destino. Você até falou aqui Eu sobre alguns gostaria. pontos. Tem que ficar, né? Você mencionou alguns pontos, e aí a gente tem uns comentários que eu acho que são válidos a gente até puxar para a conversa. Já estão falando de Wadi Rum, que é o lugar Sim, mais lindo do planeta, né? Você já sabe que é a Gisele falando. sim. A Gisele Rodrigues do Mundo para Viver está perguntando: tem que fazer curso de mergulho lá em Acaba? Não, não precisa. Agora, tem dois casos, tem dois tipos de pessoas que quer fazer mergulho. Tem a pessoa que quer descer com cilindro, mas ela não tem licença, ela não fez mergulho antes. Ela vai pegar não é um curso, é uma explicação de meia hora, 20 minutos durante o barco indo no fundo do mar lá, antes dele descer, eles dão uma explicação, orientação e a linguagem de algumas palavras que você vai fazer em sinal, para ensinar você quando descer como vai ser lidado lá. Mas agora a pessoa que já tem a licença, então ele só dá uma refresh de algumas com ele algumas dicas para como ele Uhum. descer junto, lembrar algumas dicas e são dois tipos, né? Então, pessoas que já tá com licença, já fez mergulho antes e pessoas que faz para a primeira vez. Perfeito. E tem aquele que faz snorkeling, que não quer descer mergulhar, descer com cilindro, ele dá para fazer mergulho snorkeling, vendo os corais. Ai, muito legal. Ainda falando sobre o sul, você mencionou os 3 pontos, né? Aqaba, Wadi Rum e Petra. Petra, todo mundo meio que conhece um pouco, já Sim. sabe. A gente sempre cita aqui que Petra é muito além do tesouro, que tem que ter um dia inteiro para chegar até o final, né? Caminhar bastante. Mas vamos falar um pouquinho de Wadi Rum. Que tipos de coisa dá para fazer lá no deserto? Então, no Wadi Rum, a gente dá para fazer o passeio de jeep, Uhum. e ver o pôr do sol, que é super importante. Eu sempre incentivo muito as pessoas, quando fazer com o pôr do sol. E não precisa passar a noite, mas também se passar a noite seria muito legal. Mas também se não passar a noite, vale a pena, porque o pôr do sol do Wadi Rum, incrível, é uma coisa super maravilhosa. Além de muitos filmes que foi filmado lá, dá para fazer também escalar. Não é Uhum. muito comum, mas tem. Dá para fazer balão de madrugada, dá para acompanhar as estrelas, dá para tirar fotos das estrelas também. Está tendo muitas atividades novas, assim, não é sempre ou específica, às vezes, a privada, que nem fazer o trem também. É muito legal também fazer o trem. Um novo passeio que é feito também no Aderum. Temos também em Aderum à noite as atividades que tem, o jantar, a culinária também, que O tem feita Zarb, que nem o né? zarb, que é Ah, colocado embaixo da terra. Essa também é essa atividade muito legal. Para mim, se quer resumir o melhor coisa que você pode fazer em um Adirum é fazer o pôr do sol, o uhum. clássico, podemos falar, fazer o pôr do sol, fazer o passeio de 2 horas e um pôr do sol e finalizar no campamento, que é super maravilhoso, os campamentos de Wadi Rum,
E são acampamentos bem chique, acampamentos com agora, todos com ar-condicionado, muito raro, eu acho que tem nem 2% das acampamentos agora tá sem ar-condicionado. A maioria está com ar-condicionado, acampamentos tem chique, o acampamento aquele cúpulas, que nem cúpulas, que chamam os Martian, porque São foi a que a pegado gente do chama filme, de. que Isso, foi são aquelas bubbles, né? Acampamento de bolha. Bubbles, exato. O primeiro chamaram ele de Martian por causa do filme do Matt Damon, É que o fez Perdido em o filme Marte. do Perdido em Marte, exato. Muito bom. Então, esse é o Além clássico, dos tem filmes que. que foi filmado tudo lá, esse é o clássico. Agora está saindo muito aqui na Jordânia, recentemente, chamando Petra e Aqaba e Wadi Rum o Triângulo de Ouro. Ai, que O Triângulo lindo! de Ouro da Jordânia, da parte sul. Então, agora, esse Triângulo de Ouro vai ser muito divulgado no futuro para turismo. Agora Muito no bom. turismo interno e logo, logo para o turismo externo. Muito bem, então anotem aí essas dicas. Tem que fazer o Wadi Rum. O Wadi Rum é o sonho da minha vida, dormir naquele acampamento incrível e aproveitar, porque realmente é um lugar muito, muito mágico, né? E dá até para fazer É, o, o jantar lá no Wadi Rum para curtir aquele zarb. Quem não sabe o zarb, conta pra gente o que é o zarb, o Hisham. então, o zarbe é pedaços de carne, de carneiro, e pedaços de frango e legumes, colocado em 3 andares, de uma tipo cesta, colocada embaixo da terra, com a lenha, tudo embaixo, com carvão, tudo quente, já preparado, e depois eles tampam ela com uma tampa de ferro, depois é coberto com um tipo de pano ou cobertor, depois colocam areia em cima, e alumínio também, papel alumínio, e depois eles colocam a areia em cima e deixam certas horas, 2 ou 3 horas, e tem que chegar e abrir naquela hora certa, que as pessoas ficam do lado filmando, vai tirar essa carne. É um show, essa questão de tirar a carne lá, o cheiro que sai, o sabor também, porque também o arroz também é enterrado também. Ai, que Às vezes tem delícia! alguns que enterram o arroz junto. O sabor da carne sai também no arroz. É muito, muito É bom, é uma delícia. diferente. E é uma cerimônia, né, para tirar, tem música, toda uma questão para tirar esse zarbe da terra, Sim, né, para o sim. jantar acontecer. O que eu acho também legal lá é não só a cerimônia, as pessoas que vêm lá, que eu acho que deixam animar mais o grupo quando está animado. E vem pessoas que ajudam também, coisa, então aqui começa dança, tem também um que dança com uma bandeja de chá, com várias xícaras de chá, ele dança com 30 copos de chá em cima da cabeça dele, Meu Deus! pula dançando, então faz um show para as pessoas lá, danças típicas, folclórica, a dapka, que as pessoas cruzam as mãos, os ombros e dança, tudo um dança de grupo mesmo, chama dapka, dança típica Dapka. jordaniana, Vou anotar essa, dapka. Dapka. Você tá É uma falando em típica dança? jordaniana, ela típica jordaniana, típico jordaniana, libanês, siriana e palestina. E Iraque também. A região tudo usa a mesma palavra dapka. Dapka. Muito bem, vou anotar essa. Você falou sobre dança, a Esther Levis que está perguntando aqui, ela disse que já quer ir conhecer a Jordânia e ela perguntou: existe a dança nos casamentos, em cerimônias? Acontece? Você já falou que acontece nesse tipo de cerimônia que seria o É, jantar dos árabes, mas e em outras? sim, tem danças também em casamentos, em festas vou falar não fala quando formatura, Formatura. quando tem formatura, dança, coisa. Só que geralmente
As, as mulheres geralmente dançam mais, festas mais separadas, até os músicos também dançam, assim, tem. Mas não é uma dança assim, como fala, não tem um método específico para dançar, mas dança assim, sem Todo mundo regras. dança, sem regra. É bem, o povo daí é bem animado, né? Vamos falar, tem uma dança é, bem animado aqui. Agora, lógico, diferente um pouquinho dos libaneses, os libaneses mais animados Ah, da é? Olha gente só. aqui, mas aqui também é animados. Os egípcios mais Sim. animados, mas também tem muitos, as pessoas dançam muito em festas. Muito bom, muito bom. Então, bom, a gente falou aí um pouquinho do Zarb, das danças, da festa. Agora, já falamos de Wadram, de Aqaba e de Petra. A Gisele Rodrigues comentou aqui, que essa semana o apresentador da National Geographic mostrou no programa dele Petra e a região, inclusive Massada. Você pode falar um pouquinho de Massada pra gente? Acho que é Massada que ela escreveu. Massada não é da Jordânia, Não, então. Não, mas eu não. acho que ela escreveu Madaba. Ih, eu não sei o que ela escreveu. Eu tô tentando achar o comentário dela Madaba, aqui. tá. Vamos falar de Madaba um pouquinho. É que já, aí a gente já tá indo um pouquinho mais para a Sim, região agora, central, certo? sim, exatamente. Madaba. Madaba é a cidade que tem Madaba e Montenegro também são bem próximos, que essa cidade é de mosaico. Nessa cidade tem várias igrejas que classificaram quase mais de 100 igrejas encontradas da época bizantina. E Certo. com essa quantidade de igrejas, vai ter muitas igrejas com piso de mosaicos, muitas igrejas com piso de mosaico. E esses mosaicos aqui, eles levou Madaba para ser uma cidade de mosaico, que hoje em dia criaram várias escolas, aprender o jeito de fazer esses pisos de mosaico. Com isso temos, no momento, quase 9 ou 10 escolas de mosaicos ensinando técnica nova de fazer o mosaico. Então, Legal. depois de 1990, eles criaram um tipo diferente para fazer mosaico e também além do tipo antigo da época bizantina. Então, tem a igreja de São Jorge, que é a igreja que tem a mapa da Palestina mais antiga. Então, a mapa mais antiga da Palestina, da Jordânia, da Síria, Líbano e Egito, mostra nessa mapa que fica na igreja de São Jorge. E também temos a igreja de Montenegro, que é muito famosa, que tem a vista, que dá para ver Jerusalém, e dá para ver o local do batismo também, e dá para ver o Mar Morto, e dá para ver o local onde encontraram os manuscritos também, do lado jordaniano. Todas as partes aí dá para encontrar. Tem igrejas católica e ortodoxa. Ai, legal. Mais uma vez mostrando a tolerância entre as religiões, né? Que a gente vê tudo isso em todo o território da Sim, Jordânia. sim, Isso é muito bom. sim. E aí a gente falou então dessa partezinha. Vamos subir um pouquinho ali, voltando para Amã. O que que dá para fazer na Jarash. capital? Geras você consegue fazer a partir de Amã, certo? Mas o que a gente consegue fazer na capital e que é válido? Muita gente vai só para Amã, fica lá um dia, mas a gente sabe que tem mais para conhecer, né? Amman, além da cidadela, que é histórica, tem a parte mais moderna, mais cultural. O centro da cidade, que é diferente, o centro da cidade que tem como falar, o teatro Uhum. da época romana, que fica no centro da cidade, que é a pessoa quando visita o centro antigo, ele passa do lado desse teatro, tem as lojas antigas, tempero, comer knafa, que é o doce típico jordaniano, palestino-jordaniano, que tem origem turco, que é uma massa cor de laranja com queijo branco embaixo, quente,
Agora tem uma moda de comer ela com sorvete junto também. Uhum. É muito famoso lá comer lá no centro, ou comer o falafel e hummus no centro também, que é muito legal. Tomar um suco de laranja, passear, ver as roupas típicas jordaniano com aqueles bordados, que é chamado toub, o toub é beduíno, aquele que tem muitos bordados. Cidade antiga maravilhosa também, que faz parte muito grande. E os museus, que são muito legal também. Temos o Museu do Carro dos Reis, do Rei aqui, perto de Amman West, não no centro. E tem também um museu que eu achei muito legal, e eu divulgo muito, 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 porque tem muitas pessoas que não fazem o museu do centro, porque tem dois Uhum. museus. O Museu do Centro é super, super, super legal. Por quê? Ele mostra muito das estatísticas. Eu acho que tem que começar com a mãe, porque através desse museu vai esclarecer muito para você e vai animar mais as pessoas para conhecer mais a Jordânia. Então, quando você vê o museu, você vê muitas estáticas, muitos números, muitas coisas da história, do que tem a Jordânia, além dos museus também do segundo andar, que é os museus dos inventores que os árabes inventaram em geral, tudo Uhum. com um vídeo antes. Você assistiu um vídeo de uns 4 minutos, 5 minutos, é um vídeo de um filme americano que fala sobre os árabes e o que os árabes inventou, que é muito interessante. Então, depois ver um museu super moderno, super legal. Eu acho que tem que divulgar muito esse museu. Ai, muito bom. Ó, já tem várias atividades para fazer na própria capital, né? Além dos passeios para subir Capital, sim. para Gerard, para Eu acho que Uncais. antes não tinha tanto coisa para fazer em Amman. Hoje eu acho que um dia às vezes não é suficiente, porque antes um dia era muito para Amman. Geralmente eles faziam Amman com uma coisa. Hoje em dia eu acho que a Amman ela precisa ter um dia especial. E às vezes nesse dia você não consegue fazer tudo. Porque tem a rua chamada Rua Rembo, que é uma rua muito também famosa, que tem vários restaurantes legais, Uhum. e tem uma vista panorâmica, que é uma rua antiga, tipo como chama, uma rua com calçado antigo, que ela é não asfalto, Ah, o próprio o piso, assim, com... você diz? Exatamente, pedra. Ah, É uma legal. rua antiga que renovaram ela, e ela tem uma vista que dá para ver a cidadela. Muito Tem coffee legal. shop lá, as pessoas passear, andar à noite lá é super legal. Muito bem. Aí, tá vendo? Já tem mais Além, informações de Amã, gente. Anotem todas. e além de comer um mansaf, que é aquela comida típica jordaniana, que é arroz, com aquela carne, com aquela coalhada lá em cima, colocada lá com aquele pão embaixo. Delicioso, por O mansaf é a sinal. comida típica jordaniana. Você sabe que tá chegando o horário do almoço aqui no Brasil agora, então tá todo mundo já se inspirando com os seus comentários da gastronomia da É, Jordânia. tem que fazer mansaf lá no Brasil também. É um prato também lá importante. Ai, muito bom. E, Hisham, muito bem, vamos agora falar a última coisa sobre um pouquinho sobre o Mar Morto. Eu acho que é legal a gente contar sobre as experiências que tem no Mar Morto, que não é só ir lá, claro, flutuar no Mar Morto. A gente tem, como você mencionou, o Admujib, né, que fica perto. Vamos falar um pouquinho mais profundo disso? Exatamente. Então, o Mar Morto tem várias pessoas, tem pessoas que gostam, vamos falar, tem pessoas que, às vezes, de terceira idade, eles gostam mais de passar um dia de relaxar e no segundo dia fazer uma atividade perto, pode ser Madaba Montenegro, ela pode ser local do batismo, ele pode ser aventura como o Adimujib. Lá você dá para fazer um Adimujib 2 horas, que é o clássico, o Uhum. básico, tenho 4 horas e tenho 6 horas. Então é super legal. No clássico, a água não chega até, eu acho, até
ou cintura, um pouquinho mais da cintura, e ela só abre no primavera e verão. Tá. Mas no inverno e na primavera e No no outono. outono, ele não abre por causa de ser perigoso, por causa das chuvas e enchente que dá lá. Então ela fecha, ela fica só aberta nesse período aqui de começo de, acho, de abril, ou final de março, dependendo de como vai estar a situação da chuva, e ela fica até, acho, até outubro, um Perfeito. pouquinho antes de outubro, final de setembro. Legal. Então, um passeio imperdível ali. Isso só muito legal, muito legal. Só entrar lá e ver o Muji, ver os vídeos sobre o Muji, porque as pessoas vão perceber que é um legal. É que é uma Petra com água. É o cânion de Petra com água. Dá para Petra com imaginar. água. Subir, descer, exatamente. O SIC, é o desfiladeiro de Petra. Uhum. Mas com água é super legal. Ai, que bom. Muito bom. E aproveita depois que você faz toda essa caminhada para relaxar no Mar Morto, né? Exatamente. O Mar Morto, relaxar, tem que ter pelo menos um dia para relaxar no Mar Morto. Quem às vezes querem usar o spa, aquele que quer nadar no mar, aquele que quer nadar na piscina e fica na paisagem, quem quer usar o spa, quem quer usar a facilidade dos hotéis, são todos resorts, geralmente, e Uhum. todos resorts de no mínimo 4 estrelas e no máximo 5 estrelas. Eu acho que Uhum. até agora não tem nenhuma 3 estrelas, mas com preço super legal, porque como tem só disponível a 4 e 5, a gente tem as facilidades todos top, e são todos hotéis modernos, novos, e também, além disso, também perto, como eu estava falando agora, tem um local do batismo, que é Sim. muito importante também, que é um patrimônio mundial também. Petra e o local do batismo, e Umrassas e Castelo de Amra. Hum. Também é legal. É que nós também não falamos dos castelos do deserto, que são 4 castelos, 3 castelos, que Tá. é Castelo do Harana, e tem o Castelo de Amra, e tem o Castelo do Azraq, que fica na parte leste da Jordânia. Tá. E esses aí também são imperdíveis para conhecer. Sim, é muito legal também conhecer. Faz parte também da Jordânia e é a parte que não está muito visitada também. Mas eu sugiro sempre fazer com uma outra coisa junto, vamos falar. Fazer uma parte da tarde, vamos falar, no Mar Morto, finalizar no Mar Morto, depois de fazer o castelo, ou finalizar em Amman, fazer alguma coisa, alguma atividade em Amman Perfeito. junto. Muito bem. Falando ainda em Amã, a Paula perguntou, a Maria Paula perguntou se é possível fazer um day trip de Jerash desde Amã. Um, Amman com Jara junto? É, você sai de Amã para fazer Jerash e voltar para Amã. Sim, dá para fazer. Você só, eu voltar para Amman, só fazer Jarash, ou fazer Jarash e Asdun e voltar para Amman. Tá, perfeito. Ajlum é o quê? É uma reserva, né? Asdun não, um castelo. Um castelo, E é uma tá. reserva também. Tem reserva. Asdun também, já que nós estamos falando de Asdun, ela tem a reserva dela, tem casas para alugar lá, feita de madeira lá, é super legal, e tem trilha para andar, para fazer uma trilha lá no Asdun. E tem também o castelo. E tem a igreja da Senhora do Monte, tem uma caverna, também Caverna de Jesus. Aslan é um lugar super. Tem também o Marilias, como fala, o Monte de Marilias, a igreja de Marilias, o lugar onde nasceu Elias, no Antigo Testamento chama Tispi, onde nasceu Elias, 900 antes de Cristo. Foi também em Aslan. Aslan tem um monte de lugares também que são bíblicos.
Olha E tem só. em Aslan, no próprio castelo, tem uma peça de mosaico, um piso de mosaico, que foi conservado da época islâmica, que mostra também uma tolerância também. E esse quadro mostra pão e peixe. Geralmente eles acham que esse pode ser o lugar onde multiplicou pão e peixe com Jesus, e pode ser esse lugar que aconteceu. Porque geralmente os bizantinos, quando fazem o piso com um desenho, ele representa uma história. Então, Uhum. como tem peixe e pão, eles acham que a história é relacionada com a história de Jesus sobre o pão e peixe. Ai, muito legal. E me fala outra coisa, esse lugar aí, então você recomenda fazer Aslum junto com Jerash e depois volta para Amman, né? Exatamente, depende Perfeito. do que vai fazer em Aslum. Você vai fazer uma visita bem básica em Aslum, que é o castelo, e Jarash, compensa. E depende também do número das pessoas que vai fazer. E a Hum, época que eles vão fazer, se é inverno ou verão. Porque faz diferença muito o tempo, é a hora de fechar e o número das pessoas. Porque se é individual, dá para fazer tranquilo, e se é um grupo, leva mais tempo. Então, tem que estudar melhor, ver como é e o que, que vai fazer em Anjou. muito bem. Bom, então a gente já passou por esses lados também. Eu vou só passar mais uma pergunta aqui que a Jaqueline Mello fez. Para o passeio um Admuge, tem limite de idade? Não, não tem limite de idade, não. Pode ser a idade que... Né, eu já levei pessoas com 92 anos. Nossa, já fez, né? Porque não tem limite, já fez. E era casal. Hum, E a questão lá, porque o Jeep, ele anda devagar. Não é um Jeep como, vamos falar, que faz muita aventura. Ele anda devagar, se você pedir para andar devagar, ele anda. Mas o normal dele, ele é andar devagar, porque você curte o lugar, vê algumas histórias também, muito poucas, questão de história, porque só está Modita, que tem alguns desenhos lá nas pedras, mas você vê mais a cultura beduína, você vê os camelos, você vê alguns truques que a gente faz, não quero falar aqui, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer de surpresa, mas a gente usa lá algumas coisas para as pessoas, as fotos faz muito parte, o pôr do sol, a tenda, o chá com os beduínos, o chá é diferente, com ervas, como falar, Cardamomo? canela, Canela? cardamomo e canela Tá. também. E é, essas coisas também diferentes, assim, muito legal. E o tempo, eu sempre sugiro sempre parte do pôr do sol por vários motivos. Um deles é também o calor. Eu acho que se a pessoa vai fazer o Jeep com calor, fazer o Adirum, vou falar no mês 7, 8, não vai curtir muito, mas se ele fazer no mesmo mês, no mesmo esses dias de calor, mas a parte de pôr do sol, ele vai curtir muito mais, porque nessa parte já a temperatura abaixa, Uhum. ele tem ele dá para assim, curtir mais o lugar, porque a parte de dia, de manhã, eu acho que fazer só Jeep, depois ficar no campamento o dia inteiro, não dá. Então a parte só, o Adirum, a parte da tarde, vai fazer, ou fazer a visita de dia e fazer Acaba, aproveitar Tá. a Acaba mais. Muito bem. Bom, acho que a gente deu um overview aqui de Jordânia, falou um pouquinho mais sobre tudo que a gente precisa ver na Jordânia, né? Acho que isso é só o básico. Vivenciar a Jordânia, acho que é ainda mais especial. Sentir toda essa energia, conhecer todos esses pontos que o Richan falou. E principalmente, né, Richan, independente de onde você vai na Jordânia, tem que estar com um guia para ele poder te contar toda essa história, né? Lógico, lógico, tem que ter um guia lá para mostrar, porque às vezes tem alguns detalhes que você precisa de orientação.
E até para entender toda a historinha, né? A gente sabe que conforme você vai andando em cada lugarzinho, Exatamente, tem uma exatamente, história completa ali, né? exatamente. Muito bem. História, Então, cultura, tudo, história, cultura. E na gastronomia também, para você contar todos os detalhes, ajudar a comprar uns temperos, né, exa para trazer para o Brasil. exatamente, também. Fazer algumas fantasias também, vestir de beduíno, beduína. Exato. Richan ajuda em tudo isso, gente. É quase um passeio completo com ele mesmo. Bom, Richan, eu quero te E agradecer. fotos, Gente, ele é um fotógrafo nato. Não tem uma foto que esse homem não tira que não fica boa. Ele realmente é um excelente fotógrafo. Vocês têm que lembrar disso. A Gisele já até comentou aqui do Zatar, o tempero Zatar. Gente, é muito tempero, é o muita coisa Pazatar para é, conhecer. É muito, muito gostoso. Eu tenho, assim, muita saudade da Jordânia, porque realmente foi surpreendente conhecer o destino. Ainda mais com você, que tem um carinho tão especial pelo nosso Brasil e trouxe a Jordânia junto. muito obrigado, muito obrigado. Ah, então tá bom, Richard. Eu quero agradecer todo mundo que participou. A gente ficou quase uma hora aqui falando. Se deixar, a gente passa uns 3 dias falando da Jordânia. Mas eu quero agradecer todo mundo que veio, as perguntas. Eu deixei aqui também na tela o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida. Tem aqui o canal do GVA Learning com os materiais de Jordânia. E claro, também tem o Instagram do Richan, quem quiser adicionar ele para ver as belíssimas fotos que ele tira, né, Richan? Tem sempre fotos mais bonitas ali, de lugares diferentes. Obrigado. E tem também o e-mail dele, se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, o Richan tá aí. Então, Richan, muito obrigada mesmo. Se você quiser deixar algum recado, falar alguma coisa aqui pro pessoal, essa é a hora. Obrigado para tudo. Primeira coisa, é a primeira vez para mim no live, então desculpa, às vezes eu não tenho essa agilidade ainda para falar no live, mas não perde de visitar a Jordânia. A Jordânia tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. A Jordânia é um país, podemos falar, virgem ainda no turismo, mas eu acho que ele vai ter um local muito importante no mundo inteiro tentam ser são os primeiros que vai testar e ver essa beleza da Jordânia. Muito bem. Richan, muito, muito obrigada. Foi muito especial ter você aqui. Espero que você De volte outras nada, de nada. vezes. O convite está feito. Volte sempre para falar da Jordânia pra gente, tá bom? Com certeza, tenho muito orgulho de falar sobre a Jordânia Então com os tá bom. brasileiros. Gente, um beijo. Obrigada. Assistam aí e fica os outros vídeos, né? A gente tem muitos vídeos no canal do GVA e Learning sobre a Jordânia. E qualquer dúvida, falem com a gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.